Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Erineu. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo da análise combinatória. Nessa aula nós iremos falar sobre permutação com elementos repetidos, ok? Vamos lá. Nós já vimos anteriormente que o número de permutações de n elementos distintos pode ser calculado pela fórmula, né? P de n, que seria a permutação de n elementos, vai ser dado pelo produto n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., vezes 3, vezes 2, vezes 1, que nada mais é do que n fatorial. Na aula anterior nós definimos, né, o que vem a ser o fatorial. Vamos dar aqui um pequeno exemplo. Quantos são os anagramas da palavra amor? Ora, anagrama é cada uma das palavras que a gente pode construir usando as letras, né, de uma determinada palavra, no caso aí a palavra amor. O que nós temos que fazer aí é simplesmente permutar essas letras formando palavras. Então, quantas palavras diferentes nós podemos formar? Isso aí, evidentemente, é uma permutação de 4 letras, uma vez que amor tem 4 letras distintas, então o número de anagramas vai ser dado por P de 4, ou seja, 4 fatorial, que é 24, ou seja, nós podemos formar 24 anagramas com as letras da palavra amor. Agora, fica uma pergunta. O que acontece quando, né, quisermos determinar o número de anagramas de uma palavra com letras repetidas? Se você observar aí, a palavra amor, ela não tem nenhuma letra repetida. E se nós tivermos palavras com letras repetidas e a gente quiser determinar o número de anagramas, como é que a gente pode fazer isso? Vou dar aqui um pequeno exemplo. Quantos são os anagramas da palavra amora? Então você observa a palavra amora, ela tem a letra A aparecendo 2 vezes. Então, como nós vamos determinar o número total de anagramas? Observe que cada anagrama que nós formarmos, né, nós teremos essas 2 letras A se repetindo. Se você trocar de posição a letra A com a outra letra A palavra ela não se modifica, ela permanece a mesma. O que significa, então, que cada um anagrama vai estar sendo contado 2 vezes, porque nós temos aí a letra A aparecendo 2 vezes. Então, para a gente determinar o número correto de anagramas, nós temos que descontar essas vezes que a palavra está sendo repetida. Então, como nós podemos ver aí, cada palavra vai estar repetida 2 vezes por conta do A, que aparece 2 vezes. Então, o número correto de anagramas vai ser, como nós temos 5 letras, né, a palavra amora tem 5 letras, seria uma permutação de 5 elementos, que daria 120. Então, nós teríamos 120 anagramas. Mas como a letra A aparece 2 vezes, então cada palavra, cada anagrama vai estar sendo contado 2 vezes. Para a gente descontar essas vezes que essas palavras estão se repetindo, a gente divide por 2. Então, o número correto de anagramas da palavra amora vai ser 120 dividido por 2, 60. Então, a palavra amora, ela possui 60 anagramas. Ok? Ora, vamos para mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra macaca? Observe agora que a palavra macaca, ela tem a letra A aparecendo 3 vezes e a letra C aparecendo 2 vezes. Então, considerando o exemplo anterior, nós vamos ver que por conta da letra C aparecer 2 vezes, cada um dos anagramas vai estar sendo repetido 2 vezes. E como nós temos a letra A aparecendo 3 vezes, então, se nós trocarmos de posição esses As, esses 3 As, nós podemos fazer isso de 6 maneiras diferentes, ou seja, uma permutação de 3 elementos, no caso aí são as letras A. Então, o que é que nós temos aqui? A palavra macaca, ela tem a letra A aparecendo 3 vezes e a letra C aparecendo 2 vezes. Nós podemos trocar as letras A de posição de 6 maneiras diferentes, o que equivale a 3 fatorial. E nós podemos trocar as letras C de 2 maneiras diferentes, ou seja, 2 fatorial. Desse modo, nós podemos concluir que cada anagrama ele vai estar se repetindo 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes, ou seja, 6 vezes 2, 12 vezes. Por que isso?
por conta das 6 vezes que nós podemos trocar de posição os As entre si. Então, cada palavra, por conta do A, ela vai estar se repetindo 6 vezes, e por conta do C, que aparece 2 vezes, nós temos que essas palavras elas vão estar se repetindo 6 vezes 2, 12 vezes. Então, para a gente determinar o número correto de anagramas distintos dessa palavra, nós vamos fazer o seguinte cálculo. A palavra macaca tem 6 letras, então vai ser uma permutação de 6 elementos. Mas como nós temos o C aparecendo 2 vezes, temos que descontar essas repetições. Então, a gente divide por 2 fatorial. E como a letra A aparece 3 vezes, nós temos que descontar as vezes em que elas vão se repetir, que no caso seria 3 fatorial, que é o nosso 6. Então, o número correto aí vai ser 6 fatorial, que é 720, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 3 fatorial, que é 6. Então, nós temos 720 dividido por 12, que dá 60. Então, a palavra macaca, ela possui 60 anagramas. Considerando esses 2 exemplos, pessoal, nós podemos estender esse raciocínio da seguinte forma. Se nós temos uma palavra de N letras e ela possui uma determinada letra que se repete alfa vezes, nós vimos que a gente divide por alfa fatorial, para poder cancelar essas repetições. E vimos no outro exemplo, se nós temos uma outra palavra que se repete beta vezes, nós dividimos, né, o fatorial total, o n fatorial, pelo produto, né, da primeira, que se repete alfa vezes a segunda, que se repete beta vezes. De modo geral, né, estendendo isso para mais letras se repetindo, nós temos que a permutação de n elementos, onde um determinado elemento se repete alfa vezes, um outro elemento se repete beta vezes, e assim sucessivamente, até um elemento que se repete teta vezes, o número de permutações vai ser n fatorial, dividido por alfa fatorial, vezes beta fatorial, etc., até o último elemento que se repete teta fatorial. Então, esse é o número de permutações quando nós temos elementos se repetindo. Ok? Vamos dar aqui mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra cachorro? Você observa que a palavra cachorro, ela tem a letra C, que aparece 2 vezes, a letra O, que aparece 2 vezes, e a letra R, que aparece 2 vezes. Então, nós temos aqui que ela tem C aparecendo 2 vezes, O aparecendo 2 vezes e R aparecendo 2 vezes. O total do número de anagramas vai ser: quantas letras ao todo tem a palavra cachorro? A palavra cachorro, ela vai ter 3, 6, 8 letras. Então, vai ser uma permutação de 8, onde um elemento se repete 2 vezes, outro elemento se repete 2 vezes e outro elemento se repete 2 vezes. Então, vai ser 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Esse primeiro cancela o primeiro elemento, no caso, vamos supor que seja o C, né, as repetições causadas pelo C. Esse outro cancela as repetições causadas pelo O e esse outro cancela as repetições ocasionadas pelo R. Então, nós temos aqui 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aqui nós podemos escrever da seguinte forma: 8 fatorial, eu posso escrever como sendo 8 vezes 7 fatorial, a gente cancela aqui o 8 com 8, fica 7 fatorial, que é 5.040. Então, a palavra cachorro, pessoal, ela tem 5.040 anagramas. Ok? Vamos agora resolver alguns exercícios aplicando isso que nós vimos até agora. No primeiro exercício, ele pergunta quantos são os anagramas da palavra arara. Ora, a palavra arara, ela tem 3 letras A, 2 letras R, e ela tem um total de 5 letras. Então, nós temos uma permutação de 5 elementos, onde um elemento se repete 3 vezes e outro elemento se repete 2 vezes. Então, nós temos a permutação de 5, onde um elemento aparece 2 e outro elemento aparece 3. Então, nós temos 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. Então, nós temos 120 dividido por 12,
que vai dar 10. Então, a palavra arara, ela possui 10 anagramas. Mais um exercício de número 2, pergunta quantos anagramas da palavra camarada começam com A. Então, veja, a palavra camarada possui 8 letras, né? Então, nós temos aí, seria uma permutação de 8 elementos, mas como nós queremos apenas os anagramas que começam com a letra A, a primeira coisa que a gente vai fazer é fixar a palavra, né, no caso, a letra A, na primeira posição, e vão restar, então, 7 letras, onde nós iremos permutar essas 7 letras. No caso dessas 7 letras restantes, nós vamos ter a letra A aparecendo 3 vezes. Como a gente já fixou um A na primeira posição, e agora a gente só tem que permutar as outras 7 letras, nessas 7 letras o A aparece 3 vezes. Então, o número total de permutações vai ser uma permutação de 7 elementos, onde um elemento aparece 3 vezes. Então, vai ser 7 fatorial sobre 3 fatorial. 7 fatorial é 5.040, 3 fatorial é 6. 5.040 dividido por 6 dá 840. Então, a palavra camarada possui 840 anagramas que começam com a letra A. Ok, pessoal? Vamos agora para mais um exercício. Determinar quantos anagramas da palavra eleger começam por consoante e começam por vogal. A palavra eleger, pessoal, ela tem 6 letras, onde uma das letras, a letra E, ela aparece 3 vezes. Então, no item A, como nós queremos o número de anagramas que começam por consoante, nós temos 3 opções para escolher uma consoante. Escolhida essa consoante, né, sobram 5 letras, onde a letra E aparece 3 vezes, uma vez que, como ela é vogal, ela não foi escolhida. Então, assim, a gente vai ter, escolhemos a consoante, vamos agora permutar essas 5 letras com a letra E aparecendo 3 vezes. Então, nós temos aí as 3 opções, que são das consoantes, vezes a permutação de 5 elementos com um, que é a letra E, melhor dizendo, aparecendo 3 vezes. Então, nós temos aí 3 que multiplica 5 fatorial sobre 3 fatorial. Ok? Esse 3 fatorial aí, ele vai cancelar as palavras repetidas por conta da letra E. Então, nós temos 3 vezes 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 6. 120 dividido por 6 dá 20, então nós temos 3 vezes 20, 60. Então, a palavra eleger possui 60 anagramas que começam por consoante. Agora vamos determinar o número de anagramas que começam por vogal. Para a escolha da vogal, obviamente, a gente só tem uma única opção, que é a letra E. Fixando essa vogal, vão sobrar 5 letras, com a letra E agora aparecendo 2 vezes, né? Uma vez que a gente já escolheu uma das letras E para ficar na primeira posição. Então, assim, nós teremos né, que é a letra escolhida, que só a única opção que tinha, e agora a permutação de 5 elementos, com um deles se repetindo 2 vezes, que são as 2 outras letras E que restaram. Então, vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2, então 120 dividido por 2 dá 60. Então, a palavra eleger possui 60 anagramas que começam por vogal. Perfeito, pessoal. Vamos agora para mais um. Um dado é lançado 9 vezes sucessivamente. De quantas formas distintas pode ser obtida uma sequência com 4 faces iguais a 1 e 2 faces iguais a 3? Então, nós lançamos um dado 9 vezes. Vamos ter, obviamente, 9 resultados. E nós queremos saber de quantas formas distintas pode ser obtida a sequência de resultados com 4 faces dando 1 e 2 faces dando 3. Vamos lá. Cada sequência de 9 resultados vai ter a face 1 se repetindo 4 vezes e a face 3 aparecendo 2 vezes. Assim, nós vamos ter uma permutação de 9 elementos, onde um deles vai se repetir 2 vezes
e outro vai se repetir 4 vezes. Então, nós vamos ter, pessoal, uma sequência, né, de 9 resultados, variando de 1 a 6, onde o número 1 vai aparecer 4 vezes e o número 3 vai aparecer 2 vezes. Então, vai ser uma permutação de 9. Então, vamos ter 9 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Ora, desenvolvendo o 9 fatorial até o 4 fatorial, para a gente cancelar, vamos ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 4 fatorial. Cancelando aqui o 4 fatorial e dividindo aqui 8 por 2, que vai dar 4, nós vamos ficar com 9 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar 7.560. Então, nós temos aí 7.560 formas distintas de obter esses resultados, com o 1 aparecendo 4 vezes e o 3 aparecendo 2 vezes. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para mais um exercício, número 5. Um casal tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. De quantos modos distintos poderia ter ocorrido a ordem do nascimento, né, dos nascimentos dos filhos? Então, nós queremos aqui a seguinte situação. Como o casal tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, nós vamos determinar aqui quantas sequências nós poderíamos ter tido do nascimento desses meninos, né? Dessas crianças, melhor dizendo. Então, nós poderia ter, vamos chamar M de masculino e F de feminino. Então, nós teríamos aqui uma sequência, né, de 5 letras, onde nós temos aqui a letra F aparecendo 2 vezes e a letra M aparecendo 3 vezes. Então, representando o sexo dos filhos por F, né, feminino, e M, masculino, temos uma sequência de 5 letras, onde o M aparece 3 vezes e o F aparece 2 vezes. Então, assim, a gente vai ter uma permutação de 5 elementos, com um aparecendo 2 vezes e o outro aparecendo 3 vezes. Então, vamos ter 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. 5 fatorial é 120. Embaixo nós teremos 2 vezes 6, que é 12. Então, 120 dividido por 12 vai ser igual a 10. Então, pessoal, nós temos aí 10 maneiras distintas, né, que poderiam ter ocorrido a ordem do nascimento dos filhos. Tranquilo, pessoal? Então, a gente chega ao final dessa aula, onde nós falamos sobre a permutação com elementos repetidos. Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente esclarece no próximo vídeo. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre arranjos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.